Meus amados irmãos, nessa tarde desse dia e desde ontem à noite, nós temos estado com um irmão aqui da nossa igreja, e esse irmão perdeu seu filho ontem, um menino de 21 anos, e hoje à tarde, bem à tardezinha, 6h15, nós estávamos sepultando esse rapaz. Um rapaz de 21 anos foi assassinado ontem. Mas junto com ele, no mesmo bairro, outros foram assassinados. E nós olhamos para a nossa cidade. Belo Horizonte foi considerada a melhor capital do Brasil para morar. E Betim, uma cidade tão próxima de Belo Horizonte, é a número 1 no estado de Minas, a pior para se morar em termos de violência. Em tantos jovens, e ali nós estávamos no velório, porque o corpo demorou a chegar, outros jovens foram sepultados, também a grande maioria assassinados. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para essa circunstância, eu estava conversando com uma pessoa ali no velório, e eu disse assim, nós vamos passar por momentos difíceis, porque essa geração dos nossos dias de hoje, então os mais velhos, essa geração vai envelhecer, e aqueles jovens que estão morrendo hoje, que seria a força de trabalho no Brasil, nós teremos uma grande lacuna, a força de trabalho está sendo dizimada hoje. Eram jovens que eram para estar na faculdade, formando, e daqui a alguns anos entraram no mercado de trabalho, depois de uma certa experiência, então tocar uma nação como a nossa nação. E nós estamos perdendo esses jovens, nossos jovens estão morrendo, e aqueles que não estão morrendo, estão aí à mercê da sociedade, muitos estão aí envolvidos nas drogas, se perdendo, e cada vez mais jovens, menino de 14 anos está fazendo barbaridades aí. Meus amados irmãos, e isto cai uma responsabilidade sobre a igreja. Nós precisamos orar, e a resposta está na oração, a resposta é em Deus. Precisamos orar, buscar a Deus, no nome do Senhor Jesus. Por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com meus amados irmãos e irmãs uma mensagem dizendo assim, conhecendo o nosso inimigo. Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, quem é o inimigo desses jovens. O inimigo dos jovens não é o outro jovem, não é o traficante, não é o homicida. O inimigo dos nossos jovens e o inimigo das nossas vidas é o diabo, e ele tem cirandado na vida das pessoas, ele tem escravizado pais, ele tem destruído famílias, ele tem destruído casais, e hoje os casais estão mais preocupados no que ter do que com os filhos, e é uma realidade, meus amados irmãos, e muitas vezes isso atinge até a igreja do Senhor Jesus. Não é verdade? Os pais, cada um sai para o seu trabalho, o filho fica com a empregada, ou fica com a babá, ou vai para a escola, fica o dia todo na escola, ou fica em frente à internet, ou fica em frente à televisão, e aí a vida vai tocando, e as coisas vai piorando. Porque o foco da vida do ser humano hoje, o foco das pessoas hoje, está mais no ter do que o ser. Ou só eu que estou vendo isto? É verdade ou não é, meus amados irmãos? E hoje quem está educando os nossos adolescentes, os nossos jovens, é a televisão, é a novela, tantas outras coisas estão educando, e só destruição. O ministro da cultura da nossa nação brasileira, que assumiu o posto como ministro da cultura, ele referiu a uma crítica que ele recebeu, referindo a presidente como a deusa e eles como os padres.
Então assim eu fico imaginando aonde nós estamos indo, o caminho de destruição que nós estamos indo, como que as famílias estão se desfazendo, se autodestruindo. E nós precisamos despertar o nosso coração e despertar os nossos olhos espirituais e percebermos que a obra das trevas sempre foi destruir a família e destruir o povo de Deus. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos a tua graça. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos jovens. Tem misericórdia dessa cidade, Senhor. Tanta violência, tanta destruição, tanta corrupção. Tem misericórdia, Senhor. Estenda as tuas boas mãos e salva-nos. Resgata os valores familiares. Resgata, Senhor, o respeito, a honra aos pais. Resgata isso, Senhor, os valores aos mais velhos. No nome do Senhor Jesus. Resgata, Senhor, a paixão pela palavra do Senhor, o temor, a reverência à palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Falta-nos, ó Pai, o temor, falta-nos a busca, falta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Faça isto, Senhor, para o louvor e glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Não permito que eu vou empobrecer a Tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Primeira coisa, nós precisamos saber que nós estamos em plena guerra espiritual. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, não se esqueça, você autodestruição, destruindo a si mesmo e destruindo aos outros. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são guiados para a boa obra, eles são guiados para a edificação, eles são guiados para a vida, eles não são guiados para a fofoca, eles não são guiados para a altivez, eles não são guiados para longe de Deus, pelo contrário, eles são guiados para a verdade, eles são guiados para a presença de Deus, eles são guiados para viver em comunhão, em relacionamento um com os outros, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, nossos amados irmãos, meus amados irmãos, nós estamos em guerra espiritual. E a guerra é travada dia após dia. Por isso que o crente não pode titubear. Por isso que o crente não pode ser como uma folha seca, agitada pelo vento, levado para ali, para colar, por ventos de doutrinas. Por isso que nós temos que ter convicção de quem nós somos e para onde nós vamos e quem nós servimos. Outra coisa, nós temos um inimigo muito astuto e sagaz. A Bíblia fala que ele arma armadilha para nós, ele coloca pedra de tropeço, ele arma um laço do passarinheiro. A Bíblia fala que o Senhor nos livra da pedra de tropeço e nos livra do laço do passarinheiro.
E que você sabe o que é o laço do passarinheiro? Quem já morou na roça aí? Ou já foi no interior? Laço do passarinheiro, vamos pegar aqui uma arapuca. Você pega assim uma peneira, coloca um pauzinho lá na peneira, um pouquinho de canjiquinha debaixo da peneira, amarra uma cordinha e fica lá e espreita, esperando que o passarinho entre debaixo da peneira. Quando ele entra, você puxa a corda, o pauzinho cai e a peneira, pum, pega. Isso é o laço do passarinheiro. Satanás está armando armadilha para nós. Muitas vezes aquilo que aparenta ser de Deus e não é de Deus, na íntegra não é de Deus. Aparenta ser um bom negócio, não é de Deus. Aparenta ser uma boa pessoa e vamos convivendo com aquela pessoa e vamos ver que as atitudes daquela pessoa não são de Deus. Muitas vezes o diabo arma cilada que aparentemente para o passarinho é algo fácil, é algo delicioso, mas ele não viu, ele não percebeu a armadilha que estava sobre ele. Por isso que a Bíblia nos orienta, para eu não andar na roda dos escarnecedores. A Bíblia me orienta que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia nos orienta em diversas maneiras para a gente fugir da aparência do mal, porque a aparência do mal pode ser e é uma grande armadilha para todos nós, amém? É preciso conhecer o inimigo e suas armas mortais. O que o diabo quer fazer? Roubar a nossa fé. E como que o diabo rouba a minha fé? Através da semeadura do pecado. O pecado destrói a nossa fé. Meus amados irmãos, tem tantas pessoas que estavam cantando louvores, pregando a palavra, em cima do altar, pregando a palavra, ou tocando instrumento, ou cantando através do microfone, exaltando, levando a igreja a cantar louvores, e nesse exato momento está escravo do pecado, escravo de si mesma, escravo de tantas mazelas que o mundo oferece e estão longe da presença do Senhor. Se eu for perguntar se você conhece pelo menos uma pessoa, com certeza que muitos aqui levantariam as mãos. É verdade, não é, meus amados irmãos? O diabo tem suas armadilhas mortais, e só assim é que teremos vitória, quando nós rejeitarmos essas armadilhas para nossas vidas. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo abra sua Bíblia comigo, aleluia, em Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios 6, 10. Posso ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala para o seu irmão assim, não se fortaleça no dinheiro não, nem na beleza, nem na vaidade, mas na força do Senhor e do seu poder. Você pode ser fortalecido o tanto que você quiser. Amém? É um remédio para a nossa alma, força do Senhor e o poder dele. Aí o versículo 11 fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como que eu fico firme contra as ciladas do diabo? Revestindo da armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? Cutuca o seu irmão e fala: é a palavra dele. A armadura não é algo invisível. A armadura não é algo que você fala, eu vou buscar ali ou acolá. A armadura não é uma receita. Você vai orar todos os dias sim, vai orar o Pai Nosso, e depois você vai ler o Salmo 91, antes de levantar da sua cama, antes de almoçar, antes de deitar, você vai fazer isso, aquilo, outro. Não é isso não, meu amado irmão. A armadura de Deus
é conhecer a palavra de Deus e ter convicção que Deus está com você e viver pela fé. É fortalecer no Senhor. Aí o versículo 12 fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Meus amados irmãos, então a Bíblia fala para eu fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A palavra do Senhor fala para eu revestir da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E a Bíblia então agora continua dizendo: porque a minha luta não é contra carne e sangue. Fala para o seu irmão: se minha luta não é contra você não, meu irmão. E fala: nem contra a sua sogra. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem sabe onde é a região celeste? Muitas vezes nós pensamos que a nossa luta é contra carne, não é contra carne e sangue, mas contra o principado, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais ou regiões celestes. Pastor, eu vou subir lá no céu e vou lutar. Meus amados irmãos, a região celeste está na ponta do seu nariz. As regiões celestiais é o em torno da minha vida. Em torno da minha vida está os anjos do Senhor acampados. Depois a Bíblia fala que o diabo fica como leão, rugindo, querendo me tragar, querendo armar uma cilada para mim. Ele não está fazendo isso, meus amados irmãos, no terceiro céu, no quarto céu, no quinto céu, no 11º céu, ou ele não está fazendo lá nas regiões mais profundas da terra. Ele está à solta e armando armadilhas todos os instantes, todas as horas, muitas vezes soprando nos meus ouvidos, para que eu venha ouvir a sua voz, e deixar a sua voz descer no meu coração, e eu gerar no meu coração um desejo, que não seja o desejo de Deus, e esse desejo gerado no meu coração, produz a cobiça, e a cobiça produz o pecado, e aí eu caio na armadilha do diabo. Então minha luta não está distante, minha luta não está a quilômetros, minha luta não está nos céus, minha luta não está no mais profundo da terra ou dos mares. A minha luta está em torno, está na minha mente. Quando ele sopra, quando ele faz algo na frente dos meus olhos, e os meus olhos cobiçam, desejam, e aí eu caio na armadilha. E nessa hora que eu preciso estar fortalecido na força do poder de Deus. Está entendendo, meus amados irmãos? É o marido ao homem que chega lá no trabalho, e a moça, guiada pelos espíritos das trevas, lhe dá uma cantada. Se aquele homem não está guiado pelo Espírito Santo de Deus, se ele não está fortalecido no Senhor, ele vai achar que ele agora tem um super valor, que aí o seu ego dá uma inflada, e ele fala: não é o seguinte, eu tenho algum valor, aquela mulher lá em casa não está me valorizando não, mas outro está. Aí o diabo falou: caiu na armadilha. Não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso que eu preciso olhar na palavra de Deus, e eu preciso entender que nós precisamos conhecer o nosso inimigo, não para supervalorizar ele, e nem menosprezar,
Porque quando eu estou supervalorizando, eu fico com medo. Quando eu estou menosprezando, eu fico vulnerável, achando que o inimigo não vale nada, e fico indiferente quando ele arma uma cilada para mim, e eu acho que eu consigo vencer todos. Eu sou super crente, pastor, e não tem problema nenhum não, eu posso entrar naquele lugar, e eu posso estar sozinho com uma moça maravilhosa, bonita, eu sou super crente. Vai para você ver. Corre o risco para você ver. Vai menosprezar as artimanhas das trevas. Quem menospreza, diminui o ataque. Quem supervaloriza, fica com medo. Eu preciso ficar com o que a palavra de Deus me diz para eu ficar. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E como que eu resisto? Resisto na palavra de Deus. E como eu resisto na palavra de Deus? Fuja da aparência do mal. Ali tem uma aparência, aos meus olhos não é do mal, deixa eu correr para cá. A palavra de Deus me mostra o caminho que eu devo andar. Mergulhe na palavra, conheça a palavra. Armou uma cilada, o Espírito Santo de Deus vai falar: olha, é um caminho de morte, olha, você vai se arrebentar, olha, volte atrás. O que nós precisamos fazer? Voltar atrás e seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Então nessa noite, já que eu estou na introdução, nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Ezequiel. Eu gostaria de mostrar para você o que a Bíblia diz sobre o nosso inimigo. Nós precisamos, meus amados irmãos, eu não sou daquele que fico pregando, e você sabe, sobre o inimigo, porque o inimigo é inimigo, eu sei que é meu inimigo, pronto, acabou. Eu tenho que saber quem é meu Deus, Ele é meu protetor, meu Senhor, meu Salvador. Mas nessa noite eu quero abrir aqui uma exceção, para que nós venhamos saber o que está acontecendo no mundo. Quando nós olhamos para o mundo em crise, o mundo está em crise. Ezequiel capítulo 28, no versículo 13. Posso ler? 28, 13. Diz assim um texto: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o cárbuclo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engates, os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras no teu caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha aqui quem era Satanás. Era um querubim em formosura. A Bíblia fala aqui que ele era um guarda. Meus amados irmãos, ele era um querubim do Senhor, formado pelo Senhor. Quando o Senhor formou todas as coisas, ali ele formou esse querubim e o colocou como guarda. As pessoas aí fazem um retrato de Satanás, um bichinho chifrudo, rabudo, feiudo. Mas você acha que ele vai aparecer para alguém desse jeito?
A Bíblia fala que ele aparenta até como anjo de luz para enganar até os escolhidos. E nós precisamos saber que as artimanhas que Satanás arma para nós não é nada cabeluda que nos assusta. Não é nada que vai nos afastar, correndo de medo, e sair correndo, me ajude, eu vi o bicho. Ele arma a armadilha quando você menos espera que seja uma armadilha. A Bíblia fala que ele era perfeito nos seus caminhos desde a criação, mas no coração desse querubim achou iniquidade, pecado, e ele rebelou contra o Senhor. Se você vier aqui comigo, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, no versículo 12, posso ler? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse que era o comandante do exército divino. Satanás era ungido classe única. Ele tinha formosura e poder, mas ele resolveu no seu coração ser maior do que Deus. Ele queria tudo para ele. Meus amados irmãos, se nós começamos a pensar o que gera no meu coração soberba, o que gera no meu coração desejo de estar no lugar de outra pessoa, o que gera no meu coração vontade de destruir a outra pessoa, o que gera no meu coração todo tipo de ruína, o que gera no meu coração de todo tipo de ruína, não vem de Deus. São armadilhas. Quando nós pensamos que somos especiais, quando nós pensamos que podemos fazer o que nós queremos, quando nós pensamos que nós não precisamos de Deus, quando nós pensamos que podemos tocar a nossa vida do jeito que nós queremos, e depois nós fazemos o que nós queremos e nos acertamos da nossa maneira com Deus. Satanás pensou a mesma coisa. Aqui em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Diz assim, posso ler? Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava até a terça parte das estrelas do céu. A estrela dos céus aqui, a 10ª parte das estrelas do céu são anjos, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Versículo 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Versículo 12: por isso festejai, ó céus, e a vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não está mais nos céus, foi expulso, e com ele uma terça parte dos anjos. Mas aqui o texto está falando: ai dos mares, ai da terra que veio sobre ela, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta.
e sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está destruindo a raça humana. Religiões que falam que Alá é o seu Deus e tira a vida de inocentes no nome de um Deus chamado Alá. Meus amados irmãos, pessoas adorando Satanás, pessoas cruéis, pessoas invejosas, jovens morrendo, mães matando seus filhos, autos se destruindo, famílias se dilacerando. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e quanto mais ele arrastar, como ele arrastou uma terça parte dos anjos com ele, quanto mais homens e mulheres ele arrastar, mais feliz ele vai ficar. E cabe então à igreja orar. Sabe por quê? Porque Satanás tem um reino organizado. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, versículo 2. Diz assim. Posso ler? Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No reino de Satanás tem príncipes, tem principados, tem potestade. Olha aqui o texto que nós lemos agora há pouco, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principado, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há um reino organizado, principados, potestade, um reino com hierarquia, hostes, tropas, exércitos. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que o Senhor dos Exércitos está conosco, e não há principado, não há potestade, não há hostes, não há demônios que possa bater de frente com o nosso Senhor. Pelo contrário, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso que a igreja precisa ser o corpo de Cristo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa levantar para orar. Por isso que a igreja do Senhor Jesus precisa levantar a bandeira de Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos profetizar, orar, declarar sobre essa cidade. Se ela é conhecida uma das cidades mais violentas do estado de Minas, esse índice tem que cair em nome de Jesus. Tem que mudar, porque a igreja de Jesus está aqui. Por isso que nós vamos olhar na palavra de Deus o que a Bíblia fala. Eu gostaria de só passar por alguns textos. O que a Bíblia fala do diabo? Qual o nome que a Bíblia fala do diabo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Preste bem atenção o que a Bíblia está falando aqui. Quem é o diabo? Maligno. Que união há entre Cristo e o maligno? Aí a pergunta faz para nós aqui: que união há entre o crente e o incrédulo? Meus amados irmãos, a Bíblia vem falando que o diabo tem o seu nome maligno. Tudo que ele deseja, tudo que ele pensa é um mal. Ele planeja dia após dia o nosso mal. Ele quer a nossa destruição. Olha outro nome que a Bíblia fala em João 8,44. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus amados irmãos, e tem muitos irmãos que vão por aí, alguém que aparece lá dizendo que é o diabo, e alguém tentando expulsar o diabo, e o diabo vira para a pessoa assim e fala assim: eu vou destruir a sua família. Meus amados irmãos, ele só pode fazer isto com quem não é dele, quem é dele. Quem não é, a Bíblia fala lá em 1 João 5,18: e o maligno não lhe toca. O que ele está falando é mentira, meus amados irmãos. A Bíblia fala que tudo que ele profere é mentira, porque ele é homicida, ele não firma na verdade, e o que ele diz é mentira, porque isso é próprio dele. Ele é mentiroso. Quando você ouve nos seus ouvidos que você não pode, que não vai dar certo, que é impossível, não é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, ele fala mediante a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala comigo, que eu sou mais, muito mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que eu sou filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro das promessas em Cristo Jesus. Eu prefiro ouvir a Deus do que dar ouvido ao diabo. E você, meu amado irmão? Cutuca o seu irmão e fala: eu prefiro ouvir a Deus do que dar ouvido ao diabo. Em Apocalipse 12:10 fala que ele é o acusador. Não mais nos acusa diante de Deus, mas acusa a nós mesmos. Por isso que Paulo, na direção do Espírito Santo, como sempre, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Quem vai estar condenando essa pessoa? Deus, não. Porque a palavra de Deus fala também em Romanos capítulo 5, justificado pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. E a palavra justificado vem da palavra dikaion no hebraico, no grego, e essa palavra dikaion no grego diz: Deus torna o homem justo. Então quem pode tentar nos condenar? Só o diabo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E se ele me purifica de todo o pecado, o acusador não tem o que me acusar, porque eu sou limpo, eu sou justo diante do meu Senhor e o meu Salvador. Está entendendo, meus amados irmãos? Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. É acusador, ele é homicida, ele é o pai da mentira, a Bíblia fala que ele aparenta como anjo de luz, lá em 2 Coríntios 11:14, ele é o dragão, ele é o mentiroso, e tudo isso é para armar a armadilha contra nós. A Bíblia está falando, ele faz isto, ele é mentiroso, olha, ele vai aparecer como anjo de luz, querendo te tragar. Ele é como o leão, não é um leão, ele é um gatinho desdentado, mas quer rugir como leão, não é um leão, ele está armando a armadilha. Mas lembra-se, nenhum cabelo da sua cabeça cai, se não for permissão de Deus. Lembre-se que você está escondido no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Todo-Poderoso você pode e deve descansar. A Bíblia nos mostra quem Ele é. A Bíblia nos mostra os níveis de batalhas que nós travamos. Mas a Bíblia nos mostra para que venhamos nos despertar, saber que é o inimigo, mas saber que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Olha o que eu estava falando daquele do mundo das regiões celestes. É esse aqui. Anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha os níveis de batalhas, querido. Existem níveis de batalha individual. Existem níveis de batalha que é eu com as minhas lutas, com as minhas angústias, com os meus temores, com os meus medos, com todas as questões, os fantasmas que passam na minha frente, não é? As dificuldades. Tudo isso que passa na minha frente, que é uma luta na minha mente travada. Uma luta travada quando uma pessoa fala algo comigo, uma luta travada quando alguém te dá uma fechada no trânsito, uma luta travada quando alguém está te fazendo uma sedução, te sediando, uma luta travada individualmente, ninguém está vendo, você em frente com o controle da televisão e passando aqueles canais que pode ser pornográfico, ou aquele site pornográfico, uma luta travada e você dizendo dentro de você, isso não me pertence, eu não sou desse mundo, eu sou da santidade, eu sou do compromisso, eu sou de Deus. Aqui não, Satanás. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso que a Bíblia está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Fala assim, vigia, meu irmão, e sede sóbrio. É ter as suas faculdades racionais. Aquela pessoa que está morrendo de medo, passa no escuro. Eu lembro que muitos anos atrás, eu morava com meu avô, eu tinha meus 14 para 15 anos, morei um tempo com meus avós, e eu juntei uma turminha, fomos roubar a mexerica do vizinho, soquizinho, e ele dava bodocada na gente, e nós fomos à noite, e aquela turma de moleque, e nós estávamos com medo. Não é que um falou assim, estou vendo um caixão ali, com todo mundo olhou, eu não sei se todos viram, mas todo mundo teve medo e perna para quem te quer. A Bíblia fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio, nem tudo que os outros vê, eu preciso ver. Nem tudo que os outros pensam, eu devo pensar. Nem tudo que os outros agem, eu devo agir. Se lá no seu trabalho estão caminhando para um lado de destruição, caminhe para o outro lado, porque ali é a armadilha do diabo para você. Seja sóbrio e vigilante, porque ele arma cilada para te devorar como indivíduo. Também tem como coletivo. O diabo arma armadilha para uma família. Meus amados irmãos, eu estou cansado de ver em famílias o diabo renovando a maldição. Era o tataravô separou, depois o bisavô separou, depois o avô separou, o pai separou, mas se eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, não quer dizer que eu tenho que separar, mas aí eu tenho que ser sóbrio e vigilante. Há uma maldição que foi instaurada na minha família e veio passando de geração em geração, e o diabo quer renovar isso na minha vida. Por isso que eu tenho que estar vigilante, por isso que eu tenho que estar orando, por isso que eu tenho que estar junto com a minha esposa, caminhando junto, amando, protegendo um ao outro, porque senão vai brotar um sentimento no meu coração que não tinha, e que esse sentimento pode me afastar dela e ela de mim, e de repente a gente pode vir a um divórcio. Está entendendo, meus amados irmãos? É dizer, Satanás, na minha vida não. Eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e na minha casa, você não toca. E é tão interessante também que há locais específicos, não sei se você já percebeu nas entradas das cidades, todas as entradas da cidade têm motéis, todas as entradas.
Há lugares nas cidades, locais específicos, onde há pontos de drogas, prostituição. Se você pegar aqui em Betim, você for subir a Governador Valadares, você vai ver que o ponto de prostituição é naquela região e do outro lado da BR. Você vai ver que locais onde o espírito das trevas atuam naquela região. Satanás tem as suas armadilhas e precisamos vigiar no nome do Senhor Jesus. Ele tem, e como que ele age, como suas estratégias. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, quem está entendendo aqui? Estou falando isso, meus amados irmãos, para a gente ser mais crente e pôr o bicho para correr. O amém diminuiu, meu Deus do céu. Olha as astúcias das trevas. Olha o que a Bíblia fala. Olha como ele age, as estratégias dele. Versículo 3 diz assim de 2 Coríntios 11: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha a astúcia. Imagina ali Eva no jardim do Éden. Meus amados irmãos, Deus tinha dado tudo para aquele casal. Ali havia sinceridade, ali havia cumplicidade, ali havia amizade, ali havia carinho, amor, ao ponto que quando Deus fez a Eva para Adão, ele olha assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem ficou apaixonado só não havia de vista. Mas aí a Bíblia fala que, olha o que Paulo nos mostra. Ele refere a paz, a harmonia, a graça, a presença de Deus, a comunhão com Deus, lá no jardim do Éden, onde havia pureza, onde havia sinceridade, onde havia simplicidade. Quando o pecado entrou, o que aconteceu? Adão fala para Deus: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. A mulher: eu não, foi a serpente. E a primeira coisa, quando eles pecaram, o que aconteceu? Um olhou para o outro e falou: nós estamos nus. Correram e cozeram folha de figos para cobrir a sua nudez. Não havia mais simplicidade, não havia mais aquela pureza de coração. Aí Paulo está dizendo assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Onde que é que nós vamos ser corrompidos, meus amados irmãos? Na nossa mente, quando nós julgamos uns aos outros, quando nós queremos ultrapassar o outro, quando nós queremos acusar o outro, quando nós somos indiferentes para com o outro. Aí a Bíblia fala assim: assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor é lugar da simplicidade. Nós estamos aqui diante do Deus do universo, nós não precisamos inventar a roda, não é verdade? Para adorar a Deus. Nós não precisamos fazer nada porque Deus não é convencido pelos nossos gritos, não é convencido se nós vamos fazer piruetas ou não, não é convencido com choro falso, não é convencido porque, Deus, eu nasci num berço pobre, eu sou um pobre coitado, um patinho feio da minha casa. Meus amados irmãos, mas Deus olha para o nosso coração, para a simplicidade, e o Evangelho é simples. O Evangelho pega o doutor ao lado de uma pessoa que nunca foi numa escola, e o Evangelho diz assim: vocês são irmãos, parecidos um com o outro, corpo de Cristo, você depende dele, ele depende de você, e Deus olha para vocês dois, vê um só o corpo. Deus não age de maneira diferente um para com o outro. Deus pega o rico, e a pessoa talvez está passando um aperto na vida, Deus une os dois, não para que o outro suga de um ou o outro suga do outro, mas para que os dois sejam parecidos com Cristo. Simplicidade no Evangelho. Aí eu preciso olhar para o meu coração: será que o diabo está armando astúcia e o meu coração está perdendo a simplicidade? Será que eu estou olhando as pessoas de cima para baixo?
Será que eu sou indiferente com aquilo que Deus está falando comigo a respeito do outro? A pureza do coração. Nós oramos juntos, nos abraçamos, não é verdade? Nos beijamos. Isso é pureza. E será que alguém, quando abraça um outro e dá aquele... será que essa pureza já foi? A Bíblia nos fala que somos irmãos, meus amados irmãos. Nós devemos aproximar do outro com pureza, com sinceridade, não por querer ganhar em troca algo. Agora tem uma pessoa aqui que o Senhor o abençoou, ele está prosperando. A amizade lá no mundo é a amizade daquilo que o outro tem no bolso. As nossas amizades, nosso companheirismo, a nossa fraternidade aqui não está ligado ao bolso, mas está ligado ao Pai. Se ele é filho do Pai, eu também sou filho, ele é meu irmão. Não importa se ele tem ou não tem, não importa se ele estudou na melhor faculdade da cidade, do país, ou se ele nunca foi na escola, nós somos irmãos. Quem nos une é o Pai, e quem diz que nós somos irmãos é o Pai. Não é eu que falo, você é meu irmão, você é cheio de dinheiro, você é meu irmão, não é não. Porque lá fora, alguém bate nas costas do outro, dizendo, você é meu amigo, você é meu companheiro, você é meu chegado, vão lá em casa comer um churrasco, porque ele tem dinheiro. Quando ele não tem mais dinheiro, não é mais amigo, mas aqui dentro não. Quem diz que você é meu irmão é o Pai. E se o Pai diz que você é meu irmão, eu tenho que ter simplicidade, singeleza e pureza de coração no trato com você. Está entendendo, meus amados irmãos? O diabo é tão astuto que quer tirar isso da igreja do Senhor Jesus. Quer tirar essa singeleza, essa pureza, essa graça que é devida a Cristo. É Cristo que faz isto em nós. Amém, meus amados irmãos? Outra coisa, aqui em Efésios capítulo 11. Está entendendo aí? Efésios capítulo 6:11. A Bíblia fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do... Fala se a estratégia dele é cilada. É cilada, o bicho é feio mesmo. É cilada. E cilada é cilada todo tempo. E toda cilada tem um propósito, tirar a vida. E qual é o propósito? Tirar a sua vida? Ele não pode tirar a sua vida, mas ele pode te afastar de Deus através do pecado. A Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdos seus ouvidos para nos ouvir, e a mão encolhida para nos socorrer, mas os nossos pecados fazem que o Senhor venha cobrir o seu rosto de nós. O nosso pecado nos distancia do Pai, porque Deus não coabita com pecado. Quando eu falo pecado, não é esse pecado que nós pecamos agora e estamos arrependidos e confessamos a Ele, mas é aquele pecado de armadilha, contumaz, viciado no pecado. Está ligado aqui, meu amado irmão? Tem gente que tem a cara lavada de falar, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu não dou conta de sair. Fala, continua assim, que o diabo armou já a cilada, e quando Jesus voltar, filho, você fala, Deus, eu não dou conta de chegar diante do Senhor porque me sinto sujo. E Deus fala, verdadeiramente o seu lugar não é aqui, mas é com o bicho lá fora. Então, meus amados irmãos, Deus já te deu condição suficiente, autoridade suficiente para você abandonar o pecado e servir a Deus. Amém? 1 Pedro 5:8. 1 Pedro, Primeira Pedro 5:8. Quem achou fala aleluia. Quem não achou fala ai como eu. Versículo 9 diz assim, nós já lemos, né? Sede só vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Não vai pegar a Bíblia e falar, estou resistindo o diabo. É na fé, meus amados irmãos. Porque essa Bíblia,
o diabo crê e estremece nessa palavra. E eu posso só resisti-lo na fé. Não é no livro, capa preta, mas esse livro dentro do meu coração. Não é o Salmo 91 lá, capaz de ter amarelo sobre a estante que vai resolver o seu problema lá na sua casa, não. É o Salmo 91 dentro do seu coração, e você convicto que o Salmo 91 foi escrito para você e você vai viver para ele. Resistir-lhe firme na fé, certo que os sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. E não podemos esquecer da tríplice coroa de destruição do diabo, que é matar, roubar e destruir. Essa é a tríplice trabalho do diabo. Ele vem matar, roubar e destruir. O ser humano é fraco com seus problemas emocionais mal resolvidos e seus pecados habituais. Por isso que o diabo mata, rouba e destrói. Porque o dia que o ser humano se fortalecer na força do Senhor, quem é o diabo para destruir esse homem, essa mulher? Ninguém. Como que eu faço então para vencer Satanás? Primeiro, eu preciso atacar, defender e ter suprimento. Eu preciso atacar, defender e ter suprimento. E o requisito básico para uma guerra: primeiro, guerra no mundo espiritual, você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Jesus atacou o diabo e se defendeu com a palavra. O diabo quer tirar a palavra de Deus da sua casa. Quem não ler a palavra nem ora está vulnerável. Quem não lê e nem ora está vulnerável. Eu pensei que eu ia ver, amém, amém, glória a Deus, que eu leio e oro. A palavra de Deus é a palavra para atacar e defender. Aqui não, Satanás. É ataque. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Defesa. 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 Bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor. Bem-aventurado. Bem-aventurado, e não se detém do caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Meus amados irmãos, quem medita na palavra do Senhor, quem ora ao Senhor, quem conhece da palavra do Senhor, está pronto para a guerra, para defender a sua casa, para defender a sua vida, para buscar o Senhor dos exércitos, para ver milagres acontecendo, porque a palavra do Senhor é um manancial de vida, de esperança, de conforto. No tempo da sequidão, a palavra nos encharca. Segunda coisa, oração. 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 Você vai atacar e se defender, e ainda terá suprimento. Oração. Meus amados, se eu for estudar texto de oração aqui, oração, ora daqui, oração dali, a Bíblia fala orar sem cessar, não é verdade? A Bíblia nos manda orar, Jesus nos ensina a orar. Oração, eu conheço a palavra e eu oro, eu conheço a palavra e eu oro. Meus amados irmãos, eu tenho suprimento para o dia da adversidade, eu tenho suprimento para uma cilada do inimigo, eu tenho suprimento, eu tenho uma autodefesa que é a palavra do Senhor. Ela me defende, ela me cobre, ela me livra de todo mal. Quando um homem de oração, uma mulher de oração coloca o joelho no chão, busca a face do Senhor, os anjos estão em torno dessa pessoa para defender. Olha para Daniel, quando ele começou a orar, o Senhor logo enviou o anjo para dar-lhe a notícia que o Senhor já tinha liberado a sua vitória. Oração. Outra, escudo da fé.
Escudo da fé. Vou ler aqui bem, está aqui próximo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Escudo da fé. Está sofrendo, está chorando, Jesus é o seu Senhor. Está difícil, está angustiante, está perplexo, perdeu quem você amou, está de uma maneira assim terrível, Jesus continua sendo o seu Senhor. Ele é o seu escudo, Ele é o seu baluarte, em quem você confia, o seu Deus, o seu sustentador. Outra coisa, quer vencer uma guerra? Esteja no quartel-general. E qual é o quartel-general? A igreja. Porque na igreja é lugar de você ser treinado. O que eu estou fazendo aqui é sendo treinado pelo Espírito Santo e treinando você. A igreja é lugar de comunhão, de conviver. Meu amado irmão, não deixe de congregar. Tem gente dizendo assim: eu posso congregar lá na minha casa, eu posso assistir o culto pela televisão. Meu amado irmão, nós precisamos de gente, nós precisamos de contato, nós precisamos dar um glória a Deus, nós precisamos gritar, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos cantar coros, hinos, louvor e adoração ao Senhor, nós precisamos chorar, nós precisamos exaltar, nós precisamos dançar. É a igreja do Senhor onde nós somos treinados pelo Espírito Santo. É o lugar que o Espírito Santo separou, consagrou para treinar o seu exército. Não pensa você que essa igreja existe por acaso, esse lugar foi por acaso construído, esse lugar, aqui é o nosso quartel-general, para sermos treinados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos de gente, de contato, de irmão, de cheiro de irmão. Precisamos de relacionamento. Meus amados irmãos, a sua casa pode ser um mini quartel-general para treinar os seus vizinhos. Para você ser treinado, vá para uma célula, procure uma célula, abra sua casa para que sua casa seja um quartel-general, onde o Senhor vai ser o direcionador, o Espírito Santo vai falar, vai treinar, vai lapidar, vai te dar graça, unção para anunciar o Evangelho. Deixa o Senhor te usar. Outra coisa que eu vejo, para eu vencer, eu preciso de ter amor e perdão. Eu preciso de amor e perdão. 2 Coríntios capítulo 2. Não vá para uma guerra odiando alguém que você já foi perdedor. Entrou na batalha já sofrendo dano. Porque se eu preciso parecer com Jesus para vencer uma guerra, eu preciso amar como Jesus amou. Eu preciso perdoar como Jesus perdoou. O versículo 10, 2 Coríntios 2, diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Deixa eu te falar, meu amado irmão e minha amada irmã, aqui é o lugar de treinamento, não é verdade? Se você tem um ressentimento no coração por alguém, seja nessa casa, ou seja na sua família, ou no seu emprego, meu amado irmão, lembra-se que o apóstolo Paulo nos ensinou e está nos ensinando nessa noite. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um homem que foi ao terceiro céu, um homem que Deus revelou a ele
tantas coisas. O homem que o seu lenço colocava sobre os enfermos, o enfermo era curado. Os demônios saíam por causa do lenço de Paulo. Se Paulo está dizendo aqui, preste bem atenção, se Paulo está dizendo que ele liberou perdão, e perdão até mesmo por aqueles que ofenderam a igreja, os amados irmãos, ele liberou perdão, ele não tinha nada no coração, nenhum ressentimento. Por quê? Para que Satanás não alcançasse vantagem sobre ele e sobre a igreja, porque ele não ignorava, versículo 11, os seus desígnios. Deixa eu só te falar algo. Se no seu coração há ressentimento, amargura por alguém, vivo ou morto, hoje é a noite de você liberar perdão, porque senão Satanás já alcançou o seu coração sem você saber. E toda guerra que você entrar, meu irmão, você não será vitorioso, porque os desígnios do diabo é isso, endurecer o seu coração, te cegar para a palavra de Deus, e a bênção de Deus não vai chegar na sua vida. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Depois Jesus explica mais para o discípulo assim: se os homens não perdoarem aos seus devedores, tampouco o Pai Celestial há de perdoá-los. E se Deus não me perdoa, meu querido, eu já sou fracassado numa guerra espiritual, estou numa fria. Se alguém te tomou dinheiro emprestado, não pagou, libera esse perdão, meu irmão. Deus vai te dar esse ano 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Pastor, tem um cheque lá em casa, tem 20 anos, fulano de tal me pediu 10 cruzeiros de reais, 10 cruzeiros, e eu não perdoo aquele fulano de tal. Meu amado irmão, você está amargurado por 20 anos, libera essa pessoa, se está viva ou não, porque Deus esse ano pode te dar 20 milhões. Está ligado aqui? O diabo corre quando você ama o seu irmão. Porque quando nós nos amamos, meus amados irmãos, há comunhão. E nessa comunhão ali ordena o Senhor a sua bênção. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Não pense se você vencer uma batalha contra o diabo, ele vai desistir de te atacar. Não vai. A Bíblia fala, depois da tentação de Jesus, o diabo deixou por enquanto. A igreja é a manifestação visível de que tem alguém maior que o diabo. Visível. A igreja é a manifestação visível. Belisca no seu irmão aí devagar. Fala, você é a manifestação visível que existe alguém maior que o diabo. Deus não precisa levantar do seu trono para guerrear contra o diabo. Basta uma palavra dele, pronto, acabou. Posso ouvir um amém? Olha o que diz aqui no Salmo 115, 3. Vamos lá no Velho Testamento, você vê, 115, 3. E já estou terminando. Louvado seja o nome de Jesus. 115, 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Pronto, e acabou. Deus libera os anjos para te defender. Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. Diz assim o texto: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meus amados irmãos, eu tenho uma marca da promessa, como você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. A Bíblia diz que Jesus está comigo todos os dias. A Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados à minha volta. Então, meus amados irmãos, para o diabo tocar na minha vida, ele tem que passar pelos anjos, pelo Jesus e pelo Espírito Santo. E Deus colocou a sua mão sobre a minha vida, então nós estamos num bom negócio. Não é verdade? Então, o que nos leva à destruição? O pecado. E o pecado vem na cilada, vem nas armadilhas, vem nas astúcias, vem na dureza do coração, vem na altivez,
vem no afastar-se um dos outros da igreja do Senhor Jesus. Mas quando nós nos unimos, quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a Deus, a bênção é liberada sobre nossas vidas. É Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz, porque é a palavra do grande eu sou, o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus.